essa voz, a voz dessa igreja tão maravilhosa, tão linda, né? Mais uma vez, graça e paz, igreja. Aleluia, eu creio, amados. Amém? Queridos, nós estamos entrando literalmente em um novo tempo. Diga assim, um novo tempo. Amém? E tem sido declarado sobre nós que esse tempo é um tempo de maturidade. Posso ouvir amém? É um tempo de maturidade. O tempo de maturidade é um tempo de conquistas ilimitadas. É um tempo de bênção. A palavra de Deus nos diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Crede em Deus e vocês serão abençoados. Então, os nossos profetas, nossos mentores, têm declarado sobre nós um manto de bênção para 2013. O número 13 na matemática de Deus fala de maturidade. É o ano onde o jovem judeu, não é? Como o jovem Jesus, aos 12 anos ele foi contemplado, e nos 13 anos ele já estava na sua maturidade espiritual, na sua maturidade social, no contexto da palavra de Deus. E esse tempo para nós é um tempo de maturidade. Eu tenho um tema para esta pregação que se chama ato comum e atos incomuns. Repita comigo: atos comuns e atos incomuns. Eu diria, para começar, para você, que aquelas pessoas que não têm uma certa maturidade, e nós vamos entrar nesse ano de maturidade, elas, na maioria das vezes, elas caminham por atos comuns, por coisas comuns na vida. Por exemplo, amanhã nós temos o que a apóstola chamou de culto da virada. E vai ser uma virada na sua vida, amém? Vai ser uma virada na sua história. Vai ser uma virada no seu ministério. Vai ser uma virada na sua família. Vai ser uma virada nas suas finanças. Vai ser uma virada na sua vida espiritual. Vai ser uma virada na sua vida ministerial, amém, amados? Para melhor, de bênçãos. Então, muitas das vezes, nós vimos o culto, nós caminhamos, nós chegamos na igreja e nos comportamos como pessoas comuns, como se esse lugar fosse um lugar comum, como se as coisas que fazemos fossem coisas comuns. Veja só você, que nós estamos no ano do milagre. 2012, o ano apostólico, o ano do meu milagre, o ano do milagre. Então nós estamos no tempo, irmãos, de governo. Nós estamos no tempo de milagres. Diga amém. Amém. Nós fizemos uma celebração tremenda, um ato profético tremendo, em nível internacional, que atingiu pelo menos 5 milhões de pessoas no planeta, que foi o 12/12 de 2012. E a partir daquele momento foi virada uma chave no reino espiritual, amém? E tudo aquilo que fizemos a partir desse momento então teve uma dimensão maior, porque foi virada uma chave. Olha, irmãos, existe uma palavra, nós vamos ler em 1 Reis, aliás, 2 Reis, capítulo 13. Mas existe uma palavra que é interessante, que se encontra em 1 Coríntios, não é o texto, é o contexto apenas. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14. Quantos acharam? Digo amém. Quantos não acharam? Digo escola de líderes. Misericórdia, né? 1 Coríntios capítulo 2, 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita, ele não entende as coisas do Espírito. Mas no versículo 15 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora veja só, aqui mesmo nesse texto apresenta um homem natural, ou seja, um homem comum, o homem que nasceu apenas da carne e do sangue
na dimensão natural, das compreensões carnais e não na dimensão espiritual. Eu quero que você saiba, meu amado, que você foi criado por Deus, criado por Deus em Jesus Cristo para as grandes coisas, para as coisas incomuns, para as conquistas incomuns. Amém, amados? Porque o homem natural, uma criança em Cristo, ou uma criança, ela não tem conquistas duradouras. Uma pessoa que age na sua imaturidade, ela não tem conquistas duradouras. E se ela é um pai de família, uma mãe de família, um líder na sociedade ou um líder no ministério, ela coloca a perder a conquista. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia, o que ela faz com a sua casa? Mas o que a louca faz? Destrói. O que eu destruo? Eu posso destruir aquilo que já está destruído? Claro que não. Para destruir, alguém edificou. Então muitas vezes o líder, e a mulher é uma líder na sua casa, como mãe, como esposa, ela pode edificar e depois derrubar. E isso é uma atitude infantil. O próprio Jesus disse que ninguém sai à guerra sem antes ver o orçamento da guerra. Ninguém constrói uma torre sem antes ver o orçamento da torre, para que não fique envergonhado, para que as pessoas não venham mangar, no nosso amazonês, mangar dele, né? Caçoar, zombar, fazer brincadeiras. Então, amados, nós precisamos entender isso, que esse é o tempo de maturidade, e que Deus está nos levando, Ele nos criou para grandes conquistas. Nós temos a mente de Cristo, e Jesus, como Deus, Filho de Deus, Ele não pensa pequeno, irmãos. Ele pensa grande. Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas grandes para a tua vida, meu amado, grandes conquistas. Amém? Então saia do raso, saia do lugar comum, saia do pensamento comum e venha para o espaço grande que Deus tem para a tua vida, para a grande conquista. Amém, amados? Eu quero colocar aqui para os amados, agora nós vamos ler para ilustrar no segundo livro de Reis, no capítulo 13, do versículo 14 ao 19, eu quero ler para vocês isso aqui. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, diga assim, Jeoás, bem forte, igreja, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitar, 14, tá, irmão? Se eu não falei, 13, 14 em diante. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha aqui para mim rapidinho. Eliseu era discípulo de quem? Elias. Esse Elias que lá em Tiago fala assim: Elias, sendo homem comum como qualquer um de nós, orou para que não chovesse durante 3 anos e meio e não choveu. E depois ele orou e o céu se abriu e choveu. E o irmão estava cantando hoje aqui, nós estávamos cantando: faz chover, Senhor, a grande nuvem, a ouça e tal, etc. Eles tratando disso aqui. Diz que Eliseu era igual a nós, mas ele não era incomum. Aliás, ele não era comum, ele era incomum. E aqui tem o seu discípulo Elias, e agora aqui tem Eliseu como discípulo de Elias. E esse rei Jeoás, olha, irmãos, todo rei tinha um exército, diga assim, exército. Você está entendendo isso? Amém. Todo rei, ele era príncipe, perito na guerra. Todo rei era um guerreiro. Todo rei era um homem valente. Amém, amados? Amém. Todo rei era experimentado. O príncipe Williams, lá da Inglaterra, outro dia ele estava no Afeganistão. Porque não se forma príncipe
príncipes em palácio, se forma príncipes na guerra. Diga amém. E você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Amém. Não se forma em palácio, irmãos. Não é na acomodação, no comodismo. Não é no lugar raso. No lugar comum as pessoas comuns. É na guerra que se forma. E aqui tem um homem que é um rei, que foi um príncipe formado, que estava numa iminente guerra contra a Síria, contra os sírios. E aí ele vai ao profeta de Deus, que é um homem incomum. Sabe, esse é o grande erro de algumas pessoas no Evangelho, que desconhecem o Evangelho, que querem considerar os profetas de Deus como homens comuns. E ele olha para Eliseu e diz assim: meu pai. Olha o que ele diz. O que ele diz aí? Carros de Israel e seus cavaleiros. Ele está dizendo para Eliseu: tu sozinho vale mais que os exércitos de Israel. Irmãos, isso é um homem incomum. Isso é uma pessoa incomum. Eu quero dizer que você sozinho pode valer mais que o exército inteiro. Amém? Você que é um homem fiel a Deus, você que é uma mulher fiel ao Senhor, que é um homem de oração, que é um homem dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, você pode valer mais que todo o exército do Brasil. E você sabe que não é exército na América Latina, na América do Sul, mais poderoso que o exército brasileiro. Sabemos que o exército de Israel é o exército mais poderoso do mundo, juntamente com o de Estados Unidos e Israel. Então, amados, só que um homem comum vale mais que o exército inteiro. E aí ele continua aqui falando o seguinte: então ele disse, Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei de Israel e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Veja só, irmãos, o profeta está dando instruções para o rei, e o rei está seguindo as instruções. Prosseguiu, versículo 17. Não, disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu quantas vezes? 3 vezes cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e sepultaram. Ora, os bandos de Moabe já é outra história. Ok? Mas o que é interessante notar aqui, irmãos? 3 características de um homem comum que eu quero falar para você hoje. 3 características. Primeiramente, o homem incomum, ele é aquele que discerne uma ocasião incomum. Então, para o homem incomum, eu estou falando de atos comuns e atos incomuns. Primeira coisa, uma ocasião incomum. Sabe, irmãos, alguém que é incomum, ele vê da adversidade uma oportunidade. Alguém que é incomum, ele vê do impacto, o impulso, como já foi pregado. Alguém que é incomum, ele não vê obstáculos, ele vê escadas para o seu sucesso. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Então, muitas vezes Deus ele coloca diante de você um desafio, uma ocasião, um tempo. E muitos acham assim: ai, que tempo de dificuldade. O homem comum ele vai dizer que tempo de oportunidades. É muito interessante notar que algumas pessoas, elas têm uma fé natural, uma fé comum, e outros têm uma fé sobrenatural.
Sabe qual é aquele que tem a fé natural? Ele ama a Deus, ele está com Deus, ele serve a Deus quando tudo está bem. Mas quando está mal, quando o negócio começa a pegar, essa pessoa, de repente, ela se torna de um adorador para um murmurador. Vocês estão me entendendo? Ah, mas está tão bem, agora está tudo mal. E na verdade Deus está colocando ele na prova, amados, porque só é aprovado quem passa pela prova. Você está entendendo? Deus está dando uma oportunidade, como diz o nosso discipulador, o apóstolo Marcos Valério, né? Nosso descobertura. Aí eu não sei se é antes ou depois do apóstolo René, mas tudo bem, está em casa. Ele disse para a apóstola que era certa vez, quando ela foi ser ungida pastora: engrossa o teu corpo. Irmãos, eu estava ministrando para alguém hoje, e depois da reunião nós tivemos aí no gabinete. E eu disse para a pessoa: olha, quantos conhecem uma libélula ou uma borboleta? Ela passa por um processo, ela entra no casulo. Ela entra no casulo, ela forma aquele casulo, e tem um momento que ela começa a se debater para sair do casulo. E algumas pessoas, com o espírito do coitadinho, podem chegar com aquela borboleta, aquela libélula, e dizer assim: coitadinho, eu vou ajudar. E aí, vou ajudar, ela está querendo romper o casulo, ela precisa romper o casulo, eu vou romper para ela. Aí, rompe. Sabe o que essa pessoa está fazendo com a libélula? Matando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse esforço que ela faz para se liberar do casulo é o esforço que a fortalece, que fortalece as suas asas. Foi? Engrossa o couro. Ela está engrossando o couro, ela está se fortalecendo. Se é que ela tem músculos, né? As articulações que ela tem, para quê? Para poder alçar voos altos, para poder fugir dos predadores. Mas quando alguém vai lá e arranca, tira ela, na verdade está fazendo com que ela queime uma fase do processo de maturação, de fortalecimento dela, e ela fica sem defesas para enfrentar as dificuldades da vida dela. Muitas vezes, quando nós queremos queimar etapas em relação aos nossos filhos, em relação às pessoas, não é? E as pessoas hoje querem muito. Nós somos a geração do fast food, né? Tudo pronto, tudo rápido. Os jovens mal entram na puberdade, já querem, vou nem dar ideia, né? Diz que namorar, queimando etapas, e tem tanta coisa para acontecer aí na vida, para amadurecer, para se fortalecer, para aguentar, porque família é um desafio, irmãos. Não é? Como diz o Cláudio Duarte, é desafiador. Mas nós falamos nisso, nós irmãos, tantas coisas. Então você precisa entender, primeiramente, que atos incomuns eles vão requerer de nós uma ocasião especial, uma ocasião incomum. Você vai ver o que os outros não viram. Você vai fazer o que outros não fariam. Pessoas comuns. Eu acho interessante, irmãos, que quando, em vários milagres de Jesus, e quando algumas pessoas estavam correndo atrás para ver alguém famoso, alguns estavam correndo atrás para ter o seu milagre, porque sabia que era uma oportunidade comum. Jesus estava passando por ali. Eu quero dizer para você que quando você vem para a igreja, por favor, não se distraia. Eu não vou ter nenhum constrangimento de dizer que nessa igreja é proibido usar celular, porque nós não queremos mais distrações aqui, nem queremos que ninguém perturbe a fé de ninguém. Nós não queremos ser pessoas comuns no lugar incomum. Pessoas comuns no lugar incomum vai morrer, como Uzias morreu quando foi tocar na arca, porque ele não foi designado para aquilo. Então pessoas comuns no lugar incomum podem morrer se fizer a coisa errada.
Então não esteja na casa de Deus, na casa de oração, no culto ao Senhor, com atitudes mundanas, com distrações, porque essa é uma ocasião comum, e de repente Deus quer fazer um milagre na vida de alguém, tem alguém sendo o barulho, servindo-se de ave do céu, não é? Para roubar a fé de alguém que precisa de uma fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então Deus quer nos levar a uma dimensão, porque quando se ouve a palavra, se gera a fé, e quando se tem fé, se entra numa dimensão espiritual de vitória, de bênçãos. E Satanás sabe disso, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar bênção, que Deus vai te dar milagres. Amém, amados? E aí ele usa algumas pessoas para distrair. Então pode falar para a pessoa, está repreendido em nome de Jesus. Não é? Você não quer o milagre, eu quero. Você não quer a bênção, eu quero. Se você quer ser comum, eu não quero. Eu sou incomum. Eu nasci de novo. Eu sou um milagre de Deus. Amém, amados? Amém, queridos? Primeiro, então, uma ocasião especial, uma ocasião comum. Segunda coisa, um homem especial. Um homem especial. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos amaria. Muitos jovens se desviam, especialmente os jovens. Por quê? Porque eles querem ser parecidos às pessoas do mundo. Porque muitos começam a criticar a sua fé, suas palavras, seu jeito. E ele diz assim: eu vou ser comum, eu vou ter a aparência do mundo, não é? E vai atrás da glória, de uma glória vã, infame, como diz o apóstolo Paulo. E ontem eu li aqui para os jovens, ok? Uma palavra que alguns parece que gostaram. E aí se associam a pessoas comuns. Às vezes se associam a pessoas até abaixo do comum. Quando alguém se torna fã de um traficante, se torna fã de uma pessoa imoral, não é? E aí a gente vê na igreja já os jovens entrando com o chapéu ao contrário, não é? Com 10 quilos de corrente no pescoço. A gente fica assim: meu Deus, qual foi o homem espiritual que ele viu isso, né, irmãos? Irmãos, Deus nos chamou para ser homens e mulheres incomuns. Nós não somos deste mundo. Uma vez um amigo meu, quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos de idade, falou para nós: eu vi um artigo outro dia lá, será que tem extraterrestre? Eu falei: claro que tem. Eu, você, os anjos, nós não somos desse mundo, nossa pátria é do céu, não é? Porque eu sei que ele estava falando, mas nós somos incomuns, amados. A Bíblia diz que nós somos incomuns. Diga amém. Amém. Você não tem que ter inveja, você não tem que querer seguir esse mundo, porque esse mundo passa. Aquele que faz a vontade desse mundo vai passar. Aquele que se associa a esse mundo vai passar. E aí você vai ver na história bíblica alguns jovens incomuns, algumas pessoas incomuns. Eu quero falar, por exemplo, de José. A gente sabe a história de José e como Deus agiu na vida de José. E José realmente foi um rapaz incomum, e por causa da sua fidelidade, porque ele estava lá na casa de Potifar, né? E alguns dizem assim: Potifar, pastor Cláudio Duarte. E longe da vista dos pais, dos irmãos, do pastor, do líder de célula, do discipulador, ele estava ali e ele foi o quê? Fiel ao seu Deus. Ele foi incomum. Eu li ontem para os jovens sobre Daniel. Daniel foi um jovem incomum. Ele, em meio a tantas tentações, a tantos apelos, na Babilônia, sede de toda a podridão espiritual, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então, jovem, resolva isso. Meu irmão, resolva ser uma pessoa incomum, porque a Bíblia diz que os comuns passarão, mas aquele que é incomum permanecerá para sempre. Amém? E terá vitória em seu Deus. Seja incomum, seja como Davi. Eu acho interessante esse rapaz, porque aonde muitos viram uma dificuldade
dificuldade, Davi viu uma oportunidade. Enquanto alguns viram um gigante, Davi viu a bênção de Deus, a vitória nas mãos, a projeção. Eu acho interessante, Josué e Caleb, enquanto que 10 espias viram gigantes e muralhas, eles viram as muralhas caídas, os gigantes derrubados e a terra conquistada. Seja alguém comum. Amém, amados? Não fique com medo nem com vergonha se te ridicularizarem. Jesus falou o seguinte: bem-aventurados sois, se por minha causa vos perseguirem, mentindo que serei todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque fizeram a mesma coisa com os santos profetas de Deus. Amém? A gente entra numa galeria, irmãos, tremenda. Jovens sejam diferenciados nessa sociedade, irmãos, sejamos nós pessoas incomuns, porque Deus se revela a pessoas incomuns. Amém? Seja uma pessoa incomum. Terceira e última coisa: atos comuns ou atos incomuns geram um ato especial. Nós precisamos atos especiais. Fale assim, atos especiais. Atos especiais. Eu tenho uma oração, irmãos. A minha oração para 2013 em relação a Monte Calvário é que Monte Calvário seja tão apaixonada por Jesus quanto os corintianos são pelo Corinthians. Porque eles lotaram no estádio do outro lado do mundo 40 mil pessoas. Sabe por quê? Porque eles venderam o carro para ir para o Japão. Eles venderam moto, trancaram a faculdade, deixaram o emprego para cultuar o seu Deus lá no Japão. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Alguém tinha um casamento marcado, estava noivado, data marcada, apartamento comprado, e ele disse: eu não vou casar, eu vou para o Japão. E ele deixou a noiva, e a noiva o deixou. Ele disse: não tem problema. Mulheres tem muitas, Coríntios só tem uma. Alguém disse assim: o que você fez? Eu deixei o emprego. Mas tu não está preocupado? Não, emprego tem muitos, Coríntios só tem um. Outra mesma coisa. A mulher falou para mim: ou eu ou o Corinthians. Ele falou: o Corinthians, porque mulher tem muita, Corinthians só tem um. Olha, irmãos. Ah, como eu quero que o Monte Calvário ame Jesus dessa forma. Olha. Todos nós não temos. Você me perdoe assim, tá? A comparação, mas deu uma dimensão aí, né? Que não mede esforços, todo tempo alegre, cantando, etc. Né? E assim, ó, frio, eu ia falar só, mas frio, 2 graus abaixo de zero, mas não tinha problema. E o interessante é que quando um precisava necessitar e outro ajudava, era uma família só, irmãos. Meu Deus, a gente precisa ser assim para Jesus, irmãos. Eles fizeram atos incomuns. E de alguma forma eles entraram nessa história que é tão típica, irmão. Pelo amor de Deus. O que é um caneco? É uma glória terrena que vai passar. Quantos eles ganharam com isso? Nada, só satisfação, né? Alegria. Poderiam até voltar sem essa alegria. Mas você tem Jesus e a salvação, irmãos. Você tem Jesus e a salvação eterna. É isso que Paulo fala ali, que a nossa coroa ela é incorruptível. Enquanto a coroa, não é, de glória desse mundo é passageira, é corruptível, se corrompe, a coroa que está reservada a nós, ela é incorruptível. Então nós precisamos fazer atos incomuns, atos especiais. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Ele fala de uma só pessoa, de uma pessoa que busca a Deus. Mas em 2 Crônicas 7,14 ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter sobre a nossa família, eu virei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Eu vou sarar a terra. O que ele está dizendo? Eu vou trazer prosperidade, eu vou trazer bênção, eu vou trazer vitórias para o meu povo. Você está entendendo
Algumas pessoas dizem assim: hoje a minha oferta foi a da viúva pobre. Ele tinha 100 reais na carteira e deu algumas moedinhas e disse que as moedinhas eram a oferta da viúva pobre. Tem gente que nem entende isso, irmão. A viúva, ela deu tudo que ela tinha, o seu sustento. Porque ela confiava no seu Deus, ela tinha uma fé em comum. Ela sabia que o seu sustento não era aquelas moedas, não era o seu emprego. Até porque uma viúva, na cultura de Israel, daquela época, era totalmente desamparada. Mas ela confiou que o arrimo da sua sorte, o seu amparo, o Jeová Jireh, o seu provedor, era Deus Todo-Poderoso. Amém? E alguém disse assim: você nunca mais vê aquela viúva sendo chamada de viúva pobre. Por quê? Porque ela teve o olhar de Jesus, a atenção de Jesus, porque ela teve uma fé em comum, ela fez um ato em comum. Jesus diz assim: ela deu mais do que todos. E aí, amados, e aí tem o Espírito no meio da igreja, que o pastor Jorge Linhares diz assim: o Espírito de Maria Mulambo, que também é conhecido como o Espírito coitadinho. Ai, coitadinho. Onde alguém, para alguma coisa que lhe interessa, ela trabalha, ela arranja, ela se esforça, ela consegue. Mas quando é para a obra de Deus, quando é para uma ação missionária, quando é para marcar um tempo, um ato profético, um momento profético, que Deus abre uma oportunidade, diz assim: eu não tenho, eu não posso. 5 reais, nada. Eu que não deixo comer de salário. Vocês estão me entendendo? Amém. Nós precisamos ser o povo que faz atos incomuns. E aí, irmãos, entre atos incomuns são aqueles atos que Deus nos chama. Voltando aqui para essa palavra que nós lemos, Jeoás era um rei que era acostumado a lançar flechas. Ele era guerreiro. Mas aí Deus dá a ele um lugar em comum. Qual era o lugar em comum? A casa do profeta, casa de bênção, casa de cobertura espiritual. Ele foi visitar, não é? Ele foi visitar o profeta. Segundo, ele vai diante de um homem comum. Quem é esse homem comum? Eliseu. E terceiro, Eliseu diz para ele fazer um ato em comum, que é um ato de fé. Ele era acostumado a sempre lançar flechas, e para ele aquele era um lugar comum. Lançar flecha era algo comum. Mas dessa vez, ele estava fazendo sobre a orientação do profeta: creio que meus profetas e prosperareis, creio que Deus e tereis vitória. O problema é quando se questiona a voz do profeta. E aí o que ele fez? Ele lançou 3 flechas. Eu acho interessante que o profeta, ele dá o esclarecimento, dá a palavra, mas Jeoás não entende, ele não capta com uma mente incomum aquela palavra. Ele reconhece em Eliseu um homem diferente, carros e cavaleiros de Israel, mas no momento do ato profético ele não crê, ele não entende que Deus estava dando a ele vitória no ato de lançar flechas. Para o homem comum, ele diz assim: o que é isso? Mas para o profeta, ele diz assim: Deus está te dando, por esses atos proféticos, a vitória. Tantas vezes, quando tu deres flechadas na terra, tantas vezes tu vai lançar a vitória, alcançar a vitória sobre os teus inimigos. Você está entendendo isso, amado? Amém. Você está entendendo isso? Olha, eu quero ler algo aqui curioso para os jovens, a respeito da Nana Shiva. É só eu acho. E
e alguns irmãos, estávamos ouvindo a filha da Baby Consuelo, uma delas, que hoje é uma serva do Senhor e que tem pregado o Evangelho de forma assim tremenda, maravilhosa. Ela nos deu uma palavra e ela falou algo assim: para você ter resultados, falei ontem, jovens, para você ter resultados radicais. Quantos querem resultados radicais aqui? Faça atos radicais. Só que eu não falei ontem para vocês, jovens, que ela era uma pessoa totalmente mundana. Chegou a ter relacionamento com mulheres lésbicas, teve relacionamento com homens, namorava, não é? Procurava a satisfação assim, dessa forma. E aí ela conheceu um rapaz, o nome dele Brinco, não é? Brinco, um rapaz todo tatuado, também totalmente mundano, totalmente desregrado nesse sentido. E aí eles recebem o discipulado da pastora Ludmila Félix, se convertem, passam um processo, e aí eles se conhecem. Ela pede um homem de Deus, ele pediu uma mulher, eles se conhecem, entram em compromisso, pessoas totalmente do mundão mesmo, sabe? Artistas, famosos, chamados a drogas e tantas coisas terríveis. E aí eles entram e começam um compromisso. Diga assim: compromisso. Não foi namoro, foi compromisso. E eles passam, a Yuri pode me ajudar, a Caroline e o Juninho. Quantos anos eles ficaram em compromisso? Quem lembra? Quem dos três lembra? Quem lembra? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses eles passaram em compromisso, sem agarração e sem beijo na boca. 2 pessoas, irmãos, que vieram do mundo, acostumadas ao sexo desenfreado e a todo tipo de situações mundanas, mas eles passaram por um processo aí, e hoje eles são felizes, são casados. O primeiro beijo foi no altar, entre os dois, foi no altar, não é? E ela disse assim: para você ter uma colheita radical, você tem que ter atitudes radicais. Se você quer ter uma colheita grande, a Bíblia diz: quem muito semeia, muito colherá. Quem pouco semeia, colherá pouco. Mas quem semeia vento, colherá tempestade. Ok? Então, nós precisamos ser essas pessoas incomuns nesse tempo comum. Precisamos entender que amanhã, por exemplo, não é um dia comum. Você sabia que dia do ano é hoje? Em números? Que dia? 365. Fosse ano passado, o último dia do ano seria hoje. Mas a Bíblia diz assim: pode acaso alguém fazer nascer uma nação em um só dia? Em um só dia fazer nascer uma nação? E ele dá a resposta: Deus pode fazer isso. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então eu quero dizer que amanhã ainda é o dia do teu milagre. Amanhã ainda é um dia especial, eu diria até mais especial, porque Deus já está dando um dia a mais no ano, irmãos amados. Um dia a mais, e tantas coisas podem acontecer no dia. E eu creio que amanhã Deus reservou esse dia de amanhã para que você possa estar na casa do Senhor, amanhã no culto da virada, trazendo ao Senhor a sua oferta de amor, o seu coração, a sua dedicação, para dizer para Deus: Senhor, em 2012, até que eu falei contigo, Deus me perdoa, mas em 2013 eu estou renovando a minha fidelidade contigo. Senhor, eu entro nesse ano semeando não apenas finanças, semeando a minha vida, porque vai ser um ano tremendo de colheitas sobrenaturais, de conquistas sobrenaturais. Meu Deus, eu estou nessa. Quantos vão estar? Eu grito de júbilo ao Senhor.
E o dia de amanhã só acontece de 4 em 4 anos, amados. Eu não sei em relação a você, mas eu conto contigo. Eu espero que você entenda. Amanhã eu vou estar trazendo a minha oferta de amor. Amanhã eu vou estar trazendo a minha oferta de sacrifício de semeadura. Porque em tabernáculos, quando nós celebramos tabernáculos, irmãos, no momento que eles iam entregar sua oferta de gratidão, eles já estavam semeando para um novo ano. E nós já vamos estar semeando para 2013, amém? E como disse a Carlinha, olha, muitos não colheram porque não semearam, mas tem muitos que têm colhido porque semearam em 2012. Agora você pode semear em 2012, o ano profético, o ano do seu milagre, irmãos. Então, se você semeia nesse ano, milagre, no ano do milagre, o que você vai colher em 2013? Eu nem imagino, irmão, de tanta bênção, de tantas glórias, de tantos celeiros cheios que você vai colher em 2013. Nós vamos colher porque eu quero estar aqui nessa ocasião. Para encerrar, irmãos, eu quero ler dois versículos da Bíblia, que é Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga-se plenitude dos tempos. E Efésios 1:10. Eu vou ler o nome para seguir uma linha de pensamento. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, a sua bondade, de fazer convergir nele na dispensação de quê? Da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Deus está falando nesses dois textos? Serve de conclusão, tá, irmãos? Diga assim: plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Sabe o que é plenitude? É totalidade. É o tempo certo, é o tempo de Deus. No tempo de Deus, no momento de Deus, Jesus nasceu. Não foi, Jesus não chegou antes nem chegou depois. Ele chegou no momento certo. No tempo certo. Esse tempo, a Bíblia fala que é o tempo assim da oportunidade. É o tempo do milagre. Irmãos, eu acredito, eu creio, literalmente, que quando você entra por aquelas portas ali, você não está entrando em portas comuns, nem atravessando paredes comuns, um lugar comum. Você está vindo à presença do Todo-Poderoso. Você está vindo ao lugar da bênção. Você está vindo ao lugar onde está o abençoador, que pode lhe abençoar e lhe dar um milagre. Por isso é importante, amados, nós estarmos na casa do Senhor. E o reino das trevas, como falou o apóstolo Aquésia, amanhã, a partir das 10 horas da noite até antes, por isso vamos começar às 9 horas, já vai estar fazendo suas oferendas, porque ele sabe mais do que nós. Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. E eles começam a semear no reino espiritual. E o que faz os filhos de Deus? Vivem muitas vezes com a mente comum. Mas hoje você está recebendo uma palavra, uma revelação, que você é incomum e você tem a mente de Jesus. Amém? Amém? Se por algum motivo maior você não poder estar aqui, mas ela deu uma orientação hoje, faça a sua oração. Separe a sua semente e no momento entregue. Mas faça, entregue no reino espiritual. E no momento certo entregue onde você precisa, que é na casa do tesouro. Mas faça a sua oração, faça a sua consagração, Senhor. Eu espero que a maioria possa estar aqui, irmãos, porque nós vamos ter uma linda ceia mesmo. Ceia de comida mesmo. E depois vamos passar um tempo agradável aqui. Nós não vamos ter pressa de sair e ir para casa, porque nós vamos estar entrando num novo tempo, num tempo de vitória, de maturidade. Amém? E eu falei que Deus ele está nos formatando para colocar em nós uma nova programação para 2013, o ano da maturidade, o ano das grandes conquistas, o ano das grandes conquistas, o ano onde você vai colher 100 por 1 para a glória de Deus. Amém?
Onde Deus vai desatar a prosperidade, porque você é um ofertante fiel, e a proteção, porque você é um dizimista fiel. E aí, eu achei interessante, irmãos, a apóstola pregando. Eu quero deixar essa palavra com você. Ela diz assim: você vai colher na proporção e na espécie do que você plantar. Repita comigo: eu vou colher na proporção, na proporção, na proporção e na espécie que eu plantar. Se você plantar banana, não espere colher uva. Porque tem gente que é assim: planta banana e quer colher uva. Então, não faça como Jeoás, que não discerniu esse tempo. Eu quero ler alguns textos aqui, amados. Isaías 64:4. E você vai até riscar aí, como eu faço aqui na minha Bíblia. Eu tenho certeza que você vai riscar. Riscar, que eu digo, é sublinhar esse texto, que você vai guardar. E se você se alegrar com essa palavra, você pode glorificar a Deus, amém? 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Porque o homem comum tem Deus que trabalha para ele, amado. Aquele que trabalha para Deus, não tem Deus que trabalha para ele. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, amado? Se é Deus que trabalha a teu favor, você pode se alegrar, porque esse é o teu Deus. Aleluia. E aí, irmãos, eu quero apenas mencionar alguns exemplos de atos incomuns para fortalecer sua fé em 2 Reis 2. 2 Reis 2. Você pode anotar ele em casa, 19-22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, meu senhor, porém as águas são mais, e a terra estéril. Diga assim: as águas mais, e a terra estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, que lhe proceda. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Por que a terra era estéril, irmãos? Porque a fonte era doente. A terra era estéril porque a fonte era doente. A fonte é o teu coração. Se o teu coração for doente, a tua terra será estéril. Mas se o teu coração for incomum, se você for uma pessoa incomum, saudável para Deus, Deus vai trazer a cura, a bênção sobre a tua vida. E hoje Ele está ministrando isso. Alguns poderiam dizer para Eliseu: o que é isso, Eliseu? Tu está pegando sal, colocando no prato? Que história é essa? Isso são mentes comuns, mas ele era um profeta de Deus. E o capítulo 5, eu não vou ler, que é o capítulo todo, é quando Naamã, ele é curado. E Naamã, um homem comum, diz assim: olha, lá no meu país tem águas mais limpas. Mas não se trata das águas, se trata de obedecer a palavra do Senhor através do profeta de Deus. E ele deu 7 banhos. Eu acredito que quando a gente está, nós somos amazonenses, a gente está lá no rio, né? E aí a gente fica lá, né? A gente cuida e tal. A gente dá até mais de 7 talvez. Não é verdade? Tem amazonense aqui que gosta de água, né? Ou nortista, né? Paraense, etc. Mapaense, acriano, que tem água para Dedéu aqui, né? No norte. Não é verdade, irmãos? Para alguns seria um ato comum. E Naamã estava vendo como um ato comum. Mas Eliseu falou para ele: não é um ato comum, é um ato incomum. Então, muitas pessoas vêm, não é?
Deixa eu contar uma história para vocês, encerrar. Vamos contando aí, são 5 vezes, tá? E diz a lenda urbana que o irmão colocou 50 reais aqui no bolso e 2 reais aqui, né? E na hora da oferta ele ia dar o daqui. Ele ia guardar isso daí. Aí na hora da oferta ele se enganou e deu isso daí, né? Não percebeu o erro, me enganou. E ele pegou um táxi e foi para casa, não era tão distante assim. E na hora de pagar ele puxou. Aí ele falou: ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? E diz a lenda urbana que ele ouviu uma voz, o mesmo que eu iria fazer com esses 2 reais. Te vira agora. Então, amados, porque muitas pessoas vêm aqui, né, e pensam que Deus é comum, e pensam que o lugar é comum, e pensam que a ocasião é comum, e dão ofertas comuns. E esses, às vezes, querem colheitas incomuns. Como é que pode, irmão? Mas isso não é só finança, não. Isso é casamento, é ministério, é trabalho, é faculdade, né? Eu perguntei de um rapaz, eu pergunto sempre das pessoas: o que você quer ser quando crescer, né? Eu quero ser médico, está estudando. O que você quer ser? Advogado, está estudando. Quer uma colheita comum, mas não quer nem semear. Ontem eu perguntei: quantos querem casar? Um monte, né? Levantou a mão, jovens. O que você está fazendo? Já abriu a carteira de poupança para se preparar? Nem trabalhar, trabalho, quanto mais. Né? Já pensou, um jovem de 15 anos, ele vai querer começar a namorar pelo menos com 20 anos de idade. O que ele vai fazer durante 5 anos? Trabalhar, ganhar alguma coisa aí, guardando. Ele vai ter uma colheita incomum por causa da fidelidade dele. Casamento feliz, uma casa, já tudo pronto, tudo arrumado. Amém, amados? Só para encerrar mesmo, agora é de verdade. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio na ocasião certa. Jesus foi o homem certo. E ele fez o ato mais incomum de toda a história. Ele ofereceu a sua vida para que nós tivéssemos. Jesus realmente é fantástico, amados. Ele é o exemplo para nós. Ele não é que nem eu e você. Me perdoe. Até eu quero ser assim. Estou me esforçando da minha parte. Mas mais do que uma oferta, mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que um emprego, ele deu a própria vida como oferta por mim e por você. Você pode pensar num ato mais comum que esse? Eu acho lindo, irmão Joselito Barros, que está estudando juntamente com a excelente teologia, já se formou, né? Tem alguns irmãos aqui. E Jesus morreu. Veja só, presta atenção que isso aqui é importante, viu, irmão? Jesus morreu como unigênito. O que é unigênito? Único. Mas ele ressuscitou como o quê? O que é primogênito? Primeiro. Às vezes você olha para a sua vida, para o seu ministério, para que seja, né, para a sua oferta, assim: filho único, unigênito. Aí você: não, vou ficar com o meu filho único. Foi que nem Abraão. Se ele ficasse com o filho único dele e não entregasse, ele seria só o Abraão, pai de Isaac, que morreu de velho, mas não teria uma grande multidão. Mas como ele entregou, assim como Deus entregou seu filho, Jesus entregou sua vida, aí você pode olhar, olha para essa pessoa ao seu lado aí. É filho de Deus, é irmão de Jesus. Mas pastor, assim com essa cara, irmão. Lindinha, fofinha, maravilhosa.
Agora ele tem muitos irmãos. Milhões de irmãos. Bilhões de irmãos. Porque ele fez uma oferta comum. Amém? No tempo comum, no tempo oportuno. Sendo ele um homem comum. E hoje ele te convida também. Faz essa oferta. Pode, mas eu já não tenho mais nada. Como não? Você está vivo. É a tua vida que ele quer, meu pai. Ele quer a tua vida. Essa oferta é comum. Amém, amados? Vamos orar. Entregue sua vida ao Senhor. Amém? Pastor, eu quero continuar servindo esse Deus. Eu quero entregar minha vida. Eu quero fazer uma oração. Não vou chamar nenhuma pessoa aqui na frente, mas tem que ir de pé mesmo. Quero chamar o irmão Luiz. Quero chamar o irmão Ivan. Irmão Luiz, você pode? Se não puder, eu quero pouco. Não? Pode? Não, né? Não vai lá não. Tá bom. Irmão José Teixeira. Cadê o irmão José Teixeira aí? Teixeira. Ok. É uma grande alegria, meu irmão Luiz, ter o Senhor no nosso culto, né? Uma grande alegria. Tá, irmãos? Quero. São tantos homens bonitos, né? Vem, Pedro. Vem. Até para tirar uma foto, né? Passou perfume. Irmãos, está empenhado na igreja. Hoje nós vamos cear, irmãos. Eu creio que esse é um tempo, um novo tempo para todos nós, tempo de vitória, tempo de renovar nossa aliança com o Senhor. Amém? Mas antes de nós orar, cearmos, eu gostaria que você pegasse a sua mão direita e colocasse no seu coração. Se você está nos visitando, saiba que você é especial para Deus, que Deus, a tua vida é a maior oferta que Deus quer. Que você possa servi-lo, confiar nele. Que você possa deixar de ser uma pessoa comum e ser uma pessoa incomum, confiando nele, entregando sua vida a ele. Porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não entregam suas vidas e vivem uma vida comum até abaixo do comum, né? Infeliz. Mas hoje ele quer te entregar a vida eterna, quer te entregar a salvação. Feche seus olhos, pense nele, confere, entregue sua vida a ele. Se você não sabe, eu quero orar por você e com você. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite